Olá, minha gente, sabadão aqui na TV Evangelizar, estamos começando o programa Hora Boa. Como que tá sendo o seu sabadão, hein, Dona Maria? Ô, seu Antônio, comeu aquela feijoada? Tá pesado? Tá largado aí no sofá? Hoje nós teremos aquele quadro Descomplica, com o Padre William Coutinho, meu xará. E nós vamos ter um papo pra lá de especial com o pai. Vamos entender um pouco como é ser pai nos dias de hoje. O que mudou de lá pra cá, hein? Teremos também o nosso boletim de notícias e muito mais. Roda a vinheta! Quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha pelos canais abertos, pelos canais digitais, pela Sky TV, pelo aplicativo da TV Evangelizar, pela plataforma de streaming Rocum TV. Atenção Curitiba, canal 16, sejam todos bem-vindos. Belém do Pará, canal 50. Rio de Janeiro, aquele abraço, nos acompanhando pelo canal 16.1. Gente, é o seguinte, vamos acompanhar, olha, amanhã é dia dos pais, né? Amanhã é dia dos pais. Celebramos a força, o cuidado e o amor de quem guia com exemplo. Uma data para honrar histórias, abraços e presentes. Roda o vídeo. Passamos a vida olhando para eles, atentos aos passos, aos detalhes, aos exemplos. É certo que esse olhar se transforma com o tempo. Ora os vemos fortes e gigantes, às vezes frágeis e humanos. Mas independente da perspectiva, a verdade é que eles são sempre maiores que nós. Não se trata de tamanho ou de força, se trata de missão. A maior e mais nobre que um homem pode ter: ser pai. Uma homenagem da TV Evangelizar a todos os pais. Ser pai é uma missão. Gente, como ser pai nos dias de hoje, hein? Ser pai é mais do que prover, é participar, é acolher, é aprender junto. A paternidade ganhou novas camadas com os desafios da modernidade, né? O diálogo emocional, a presença ativa. Está mais difícil ou mais fácil ser pai nos dias de hoje? Mais leve ou mais exigente? O que realmente significa ser pai? Nós vamos conversar com Marcelo Munhoz, ele que é professor da graduação e coordenador da pós-graduação em cinema audiovisual da PUC Paraná, cineasta. Ele é pai da Maia. Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao programa Hora Boa, Marcelo. Tudo bem, prazer estar aqui conversando contigo. E aí, Marcelo, como que é ser pai hoje? Está mais difícil, está mais fácil, está mais leve, está mais exigente? Como que você tem visto a paternidade mundo afora e como que é no dia a dia na sua vida? Bom, a gente pode comparar, o que eu consigo fazer é comparar com os pais que estavam presentes na minha vida, né? Uhum. Meu avô, meu pai, meus tios, e vendo assim a vida deles e a maneira como eles lidaram com a paternidade. Eu acho que os desafios foram outros, né? Eles Sim. estavam em um momento ainda de consolidar, me parece, vários lugares aqui que hoje a gente desfruta, né? Uma condição, às vezes, financeira, ou mesmo de educação, de cultura, que a gente desfruta, felizmente. Por outro lado, acho que hoje também a gente tem uma demanda, assim, porque a gente sabe, né, mais sobre a infância, mais sobre a psicologia da paternidade, da maternidade, né, e há todo um entendimento também do lugar de ser cidadão, né, de ser alguém pleno, assim, no mundo hoje. Eu acho que tem também uma exigência nossa como pai, de estar presente na vida dos nossos filhos, né? E para mim foi assim, foi sempre muito desafiador, mas assim dá para dizer que foi a coisa mais surpreendente da minha vida. Por mais que as pessoas falem sobre paternidade, a gente realmente não sabe até ela acontecer para a gente. Para mim foi assim, pelo menos. Foi talvez a coisa mais surpreendente que aconteceu na minha vida. Quantos anos tem a Maia? A Maia tem 19 anos. 19 anos. E qual foi, você já deu aí algumas pinceladas, né? Mas como que foi, né, pela primeira vez, o que você sentiu naquele momento?
Pois então, a Maia foi muito desejada, né? Eu já estava numa relação, num casamento que eu tenho até hoje. Eu estou casado já há 26 anos. E naquele contexto, inicialmente a gente nem pensava em ter filhos, mas de repente veio aquele chamado, assim, né, para viver essa dimensão da vida, né? E aconteceu, e a gente se preparou bastante de várias formas. Mas eu lembro, para mim, eu acho que a ficha caiu realmente, assim, logo que a Maia nasceu. Ela teve icterícia, né, que é aquela quando o bebê fica amarelinho, ela tem que ficar no hospital, e teve que tomar banho de luz. E eu me lembro da situação em que eu tive que sair, e quando eu voltei, ela já estava com esparadrapo nos olhos, assim, porque eles tomam esse banho de luz, Uhum. esparadrapo, para proteger os olhos, e ela estava numa condição ali tão vulnerável que aquilo ligou, assim, para mim, uma reação, assim, muito instintiva, assim, de proteção, e eu entendi ali profundamente que a minha vida estava definitivamente vinculada àquele pequeno ser ali, assim, sabe? Quase que foi uma coisa, assim, de ver, quase que ver, ela não estava em perigo, nada, mas era uma situação vulnerável, mas é como se ela estivesse em perigo, assim, e ligou um lugar, assim, que foi um lugar ancestral, assim. Eu realmente senti essa conexão profunda de amor, de entrega, de realmente estar diante de algo que era muito maior e muito mais importante do que eu. A gente fala sobre isso, né? A gente Uhum. sabe que a gente não é tão importante, mas eu posso dizer que naquele momento eu realmente descobri isso na prática, na realidade. Quais desafios que você percebe que você, de repente, enfrentou e enfrenta, que são desafios atuais que não existiam naquela época? Na época, no caso, que dos seus pais, por exemplo, como você citou. Então, eu acho que a gente está, talvez, em um mundo em que, por conta de toda essa interconexão, essa conexão global, né, de as Uhum. pessoas terem acesso a tudo, a toda a informação que está circulando pelo mundo, assim. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio, né? Como isso para nós também, né? Eu digo para mim, mas também para ela. Como é que eu conduzo também todo esse excesso de exposição à informação, a ideias, a influências? Como é que a gente daí também tenta ajudar ela, ao mesmo tempo a escolher e também a ter autonomia? Isso para mim é uma questão fundamental, né? Para mim é muito evidente, para mim e para minha esposa, que a gente está criando ela para que ela tenha a vida dela, né? Uhum. Para que ela não esteja assim a nosso serviço ou vivendo a nossa vida, né? Mais do que tudo é ajudar ela a se descobrir e a ter condição de experimentar, ir atrás e também errar e também aprender. Então, esse acolhimento, assim, que eu acho que é o grande desafio nesse mundo que é muito diferente do mundo no qual eu cresci, né? A gente Mas, cresceu sim. numa vila, ainda que era aqui em Curitiba, Aham. e ela também cresceu aqui em Curitiba. O mundo mudou muito de lá para cá. Marcelo, amanhã é Dia dos Pais. Sua mensagem, né? Nós temos vários tipos de pessoas nos assistindo. De repente, para aquele cara que casou e de repente diante da dificuldade econômica, violência, está pensando, poxa, eu vou ter um filho, não vou ter um filho. A sua mensagem, como pai agora para essas pessoas que nos assistem e também naquele outro contexto, né? Tantos filhos brigado com os pais e vice-versa. A palavra é tua. Eu só posso dizer que eu acho que não é uma missão assim que todo mundo precisa necessariamente viver. Aham. Para mim é muito especial. Realmente é uma jornada, é talvez a maior, a coisa mais incrível e surpreendente da minha vida. Mas eu acho que, acima de tudo, e foi o que aconteceu comigo, com a minha esposa, assim,
esse desejo, esse impulso de ser pai veio de quando realmente fez sentido. Por quê? Eu não sei dizer, mas de repente fez sentido. Então eu acho que ninguém precisa ser pai, né? E eu acho que ninguém deve ser pai só porque pessoas dizem que tem que ser. Precisa ser pai, né? Eu acho que tem que, acima de tudo, escutar esse chamado da natureza, que é o chamado mais sábio que existe. Bacana, Marcelo. Obrigado pelo bate-papo. Valeu. Obrigado. Gente, que bacana, né? Eu vou falar uma coisa. Eu percebi ali nas palavras do Marcelo que ele é um pai, assim, super dedicado, né? De fato, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Gabriel, a Valentina. O Gabriel vai completar 12 anos. A Valentina vai completar 5 anos. Sem dúvida nenhuma. O maior acontecimento da minha vida foi justamente ser pai. Para quem vive o dia a dia, aquele rostinho, aquele abraço, aquele carinho, né? Isso é algo fantástico, é algo transcendental. Mas como diz ali o Marcelo, você precisa sentir esse chamado. Você precisa ser chamado, porque também não adianta ter 1, 2, 3 filhos e deixar largado por aí, não dar educação, não dar amor, não acompanhar. Olha, mas eu vou falar uma coisa pra você, vale a pena ser pai, hein? Se eu nascesse de novo, tivesse que fazer tudo novamente, com certeza eu gostaria e eu teria novamente os meus filhos, tá bom? Nós precisamos fazer um intervalo, lembrando, ei papai, aí Vitória da Conquista, Bahia, seu Valmir, grande abraço, pai, te amo. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Já estamos de volta nesse sabadão e amanhã é Dia dos Pais e nós conversávamos com o Marcelo justamente sobre ser pai. Nós vamos agora acompanhar esse vídeo. Tem sido um filho obediente, participativo, colaborativo? Tem olhado para dentro de casa com o mesmo carinho que espera receber? Ser presente é mais do que estar. É agir com respeito, cuidado e parceria. Vamos acompanhar. Menino, precisa participar, precisa ajudar, precisa colaborar dentro de casa com a mamãe e com o papai. Nós vamos agora ao quadro Faça Você Mesmo. Que tal levar do sofá, colocar a maquita para trabalhar? Vamos à dica de hoje. Qual que é a dica de hoje aí, minha gente? Ó do VT. Se liga nessa ideia usando madeira de pallet. Essas peças aqui são da estrutura, que são um pouco mais grossas. E ao cortá-las ao meio, temos 4 pedaços de 60 centímetros. Daí peguei 2 tábuas de 50 por 10 e mais 2 de 48 por 10. É importante você fazer um furo com uma broca fina antes de pafaruzar os pafaruzos, para não rachar a madeira. E com elas já lixadas, fui montando tipo um nicho. Nem se preocupe muito em memorizar as medidas, pois o projeto inteiro com mais detalhes você encontra no meu site, rafaelzagobr.com. Tem um link na bio. Com a estrutura pronta, pafaruzei a 38 centímetros da base de cada um daqueles que eu cortei antes. Perceba que ali tem uma diferença. Nos pés da frente, fixei exatamente na metade da madeira. Peguei 8 ripas estreitas e fui pregando e colando uniformemente distribuídas em cima da base. O tamanho delas tem que ser o mesmo da distância do pé da frente com o pé de trás. E já deu pra sacar o que eu tô fazendo, né? Aí peguei 3 tábuas e coloquei na parte de cima dos pés. Se liga na emenda que eu fiz cortando os pedaços na diagonal. Depois de tudo montado, mais uma lixadinha pra arrematar os acabamentos e suavizar as quinas e taca-lhe verniz. Na verdade, isso que eu tô usando aí é um stem, a cor embuia. E olha só como é que ficou essa cadeira feita totalmente com madeiras de pallet. Se gostou, comenta e compartilha. Um abraço e tchau! Rapaz, me deu uma canseira só de ver ele fazendo essa cadeira. Mas agora nós vamos para o quadro Descomplica com meu xará, Padre William Coutinho. Vamos ver a resposta dele.
eu sou o Padre William e minha missão é trazer luz para as almas perdidas e atormentadas pelas trevas da dúvida. Padre William, o padre que descomplica. Um seguidor sonhador perguntou: sonhos desagradáveis podem ser revelação de Deus? Olha, querido seguidor sonhador, a igreja nunca deu muita bola para esse tema. Mas puxando os arquivos aqui, lá no final, na última gaveta, encontramos um testemunho de um santo acerca desse assunto. Lembrando que se tratam de testemunhos e não de magistério da igreja. São Gregório Magno, na sua obra Diálogos, explicou que existem 5 tipos de sonhos. O primeiro tipo, os causados por dormir com o estômago muito cheio ou com o estômago vazio. O segundo tipo, os que são ilusão do demônio. O terceiro tipo, os que são misto de pensamento e ilusão. O quarto tipo, os que procedem de uma revelação. O quinto tipo, os que são um misto de pensamento e revelação. Então, na visão de Gregório Magno, sim, alguns sonhos podem ser revelação. Mas fica atento. Logo depois de afirmar isso, São Gregório explica que, de modo geral, não devemos dar importância aos sonhos, porque dificilmente conseguimos discernir se são de origem puramente natural ou se vêm de Deus ou do demônio. Então, nada de ficar doido por aí, impressionado com um sonho, lendo a revista Bidu para entender o que significa aquele pássaro amarelo com uma flor branca no bico nadando por cima de um lago cheio de sapos verdes e lagartas nadadoras. Para de ser doido. Cientificamente, definir o que é o sonho não é tarefa fácil. Freud acha que os sonhos são mensagens do inconsciente sobre desejos reprimidos. Já Jung sugeriu que o sonho seria uma tentativa da própria consciência para regular e compensar situações vividas. Se nem os especialistas e nem os santos chegaram a uma conclusão, você acha que eu vou ficar aqui batendo cabeça? Eu tenho mais o que fazer, né? Então vamos encerrar esse vídeo com uma frase motivacional. Sempre acredite nos seus sonhos. No caso, o seu sonho como meta, não os sonhos que você tem quando dorme na sua cabeça, tá? Mas se estiver sonhando que está fazendo xixi ou que está com vontade, acorde. Vai por mim. Está aí a dica do Padre William Coutinho. É o seguinte, nós vamos agora acompanhar um vídeo Meu Pai, Meu Herói, do Marcos, que emociona ao lembrar que heróis de verdade não usam capa, uma homenagem sensível ao amor e à presença paterna. Uma história que eu adoro contar, e já contei várias vezes, é aquela quando eu deixava minha filha na creche, eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos, e ficava conversando com os filhos. E eu olhei para aquela menina assim, e ela me olhou e ela disse: você é o pai da Anitta? E eu falei: sou o pai da Anitta. E ela: como você é feio. E eu falei: que isso, menina? Qual o seu nome? Ela disse: Gabriela. E eu: Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso? Minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo. E ela: não, você é muito mais feio que o meu pai. E eu falei: pô, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso. Peguei meu carro, fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta. Quem é que tá ali na frente da escola novamente? Ela, a Gabriela, me olhou e falou assim: esse é seu carro? Eu falei: é. E lá vem. E ela: o carro do meu pai é bem melhor que o seu. E eu pensei: que coisa, Gabriela, você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. E ela: não posso fazer nada, né, tio? E eu: caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei: vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela. Cheguei lá, ela me olhou e falou: você é fracote, né, tio? Meu pai é bem mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só. E eu falei: Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso, seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já tô ficando de saco cheio, já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriela. E eu fiquei pensando: que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. E aí tô eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço, e aí chega um cara pra pegar a Gabriela um dia assim. Eu olhei e falei: não pode ser, deve ser um tio.
o cara chegou num Corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca. Sai ele com a Gabriela no colo. Eu, que isso? Quase que eu gritei. Estão sequestrando a Gabriela, atenção. Aí eram os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando beijo na Gabriela. E a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara. Achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte, mais bem sucedido. Ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha, ouve o que ela tem pra falar, vai ela falando um monte de coisa no ouvido dele, ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no Corsa dele, os dois. E eu pensando, poxa vida, tá lá, mano, o cara mais bem sucedido do mundo, o cara mais honesto, mais lindo, mais forte, o ídolo da Gabriela, aquele cara que é um herói pra ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Os próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo pela vida toda para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, a gente não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia. Seja o herói que o seu filho merece ter. E deixa eu falar algo, amanhã é dia dos pais. Mas em algumas situações, lógico, você, filho, valorize o seu pai, ame o seu pai, respeite o seu pai, dê bênção no seu pai, abrace, beije. Mas eu também preciso falar para os pais, amanhã é o nosso dia. Mas talvez nós precisamos rever algumas coisas. Porque os nossos filhos, mais do que presente, e amanhã vai ser um dia que nós vamos receber presentes, né? É normal que assim seja. Mais do que isso, seja presença na vida do teu filho. Faça de repente um propósito a partir do dia de amanhã, a partir do dia dos pais, segundo domingo do mês de agosto. Faça um propósito de você ser presente na vida do seu filho. Esses dias, né, eu até postei nas minhas redes sociais que o filho chegou e o pai chegou e disse bem assim para o filho: eu tenho um presente. Aí do outro lado do post o filho dizia assim: tempo? Tempo, pai? Porque aquele filho só queria o tempo. Então amanhã é dia dos pais. Aproveite esse dia dos pais e viva intensamente com seu filho, com a sua filha. Deixe um pouco de lado o celular. Dê um pouco mais de atenção para o seu filho. Daqui a um tempo eles vão crescer, vão seguir o rumo, a vida deles. Mas hoje, honre essa data. Honre essa data, você que é pai, honre ser pai, vale a pena. Não existe coisa mais linda e maravilhosa do que ser pai. Eu particularmente, eu comecei a entender o amor de Deus por mim quando eu tive o meu filho. Essa questão de cuidar de uma pessoa, às vezes eu entendo o cuidado que Deus tem com cada um de nós, tá bom? Vamos chegando ao final do nosso programa, nesse sabadão, véspera do Dia dos Pais, e eu quero desejar para você, em nome da TV Evangelizar, em nome do programa Hora Boa, que seja um domingo extraordinário, de muito amor, de muito carinho, você pai e o seu filho. Deus abençoe, tchau!